Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos se pôr de pés para ler as Escrituras em reverência à palavra. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O meu nome em suas mãos. Parece. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome, o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Foi na dura cruz em que morreu que tais cicatrizes recebeu. Mas ao ver as mãos assim sangrarem, eu vi ali meu nome escrito estar. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Sei que em suas mãos leva o sinal, que no próprio céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome, gravado sim nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escrevi. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Boa noite a todos os presentes aqui na igreja, a audiência, que está aqui na igreja,
e a audiência através da internet, e todos que ouvirão a nossa voz através do rádio. Deus os abençoe a todos. E que a graça de Deus possa ser adicionada no coração de todo aquele que crer. Isto é a realidade de todo o momento e o assunto daquilo que nós estamos tratando. É podermos chegarmos a este lugar de graça em graça, que Deus tem deixado cair no coração de seus filhos. Deus nos ajude, que nós não venhamos nunca fazer desta graça uma desgraça, mas que nós venhamos receber ela como ela é, e pormos em prática em nossas vidas através dessa graça, que é uma coisa que você não faz, é ela que faz por você. Correto? Então, todos nós que viemos aqui nesta noite, estamos aqui, e todos que têm parado para poder ouvir esta palavra, é a graça de Deus que tem feito isto por ele. É a coisa mais bem-aventurada que pode existir, ou seja, é a pessoa mais feliz. Porque, na verdade, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. É a pessoa mais feliz que pode existir sob os céus e sobre a face da terra. É ter essa graça ao seu favor. Isto é verdade. Agora, a escritura que nós lemos, Salmo 139, ela está referindo-se sobre a presença de Deus. A presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que você vai ver o salmista cheio de Deus, dizendo assim: para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Qual é o lugar que alguém pode se esconder da presença de Deus? O verso 12, ele diz: nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus, ele pode enxergar e ver o último. A presença de Deus, ela é infinita. Isto é verdade. O profeta Jeremias, você vai ver que ele fala isto. Jeremias 23, versículo 23, 4, sobre a onipresença de Deus. Ele diz: sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encho
eu os céus e a terra, diz o Senhor. O profeta, irmão Brana, ele refere isto quando Deus tirou Israel do jugo de Faraó e levou a terra prometida. Deus parava sobre Israel naquela coluna de fogo. E ele disse, ali estava Deus sobre todos e Pai de todos. A presença de Deus na coluna de fogo. Nós vamos ver que quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos, ali ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E todo o Israel aqui embaixo, no vale, através de líderes corruptos, que era Natã, Abirã e Coré, começou a corromper o povo aqui embaixo e trazer sobre o povo uma incredulidade e dúvida, para não crer em Moisés e para não crer em Deus. E a maioria do povo se corrompeu. Ora, eles pensaram que Deus não sabia daquilo dali. Deus estava lá com Moisés lá em cima. O irmão Brana diz que Josué e Caleb se afastou do povo e se colocou no pé da montanha, esperando Moisés voltar. E quando Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, Deus disse para Moisés, vai Moisés, depressa, desce, porque eu ouço grande alvoroço no acampamento. Gritos. Não de pessoas, de vencedores, mas de vencidos. Deus estava presente, presenciando aquilo, tanto lá com Moisés, como aqui com o povo. Por isso que ele disse, sou apenas Deus de perto, não sou também Deus de longe. Ele é Deus do alto e Deus dos vales. Aleluia. Quando se trata de vales, irmãos, fala de suas fraquezas, de suas falhas, de seus enganos, de seus escrúpulos, de seus erros. Deus está ali presente. Quando fala em alto, mostrando o amor divino que Ele tem para com você, e que Ele olha a você através do seu sangue, e através do amor. Satanás, ele engana com Deus. Você vai ver que quando Ezequias, eu digo quando Israel, recebeu a ordem para poder recuperar os muros de Jerusalém, você vai ver que aquele rei da Síria, Seraqueribe, né? Seraqueribe, ele disse bem assim, o Deus de Israel, ele é só Deus do alto, e não Deus dos vales. Por isso vocês estão perdidos em confiar nele. Ezequias foi e orou a Deus através de Isaías. Diga-se a Isaías, contou a história.
Isaías foi diante de Deus e Deus disse: vai lá, Isaías, diga para Ezequias, fique em paz, que eu vou provar para ele que eu sou Deus do alto e Deus dos vales. Aleluia! Quando Sequeribe, ele apanhou todo o seu exército e veio contra Israel, um anjo só. E eles acamparam lá no vale, e estavam todos acampados. Um anjo chegou ali, dentro de uma noite, matou 184 mil homens. De uma vez. Quando o rei veio, chegou no acampamento, só era corpo de homem morto. Vê como é o nosso Deus. Ele é um Deus onipresente, todo o tempo. Não é mesmo? Um Deus onipresente. Em Atos, no capítulo 17, você vai ver como ele disse no verso 27 e o verso 28. Você vai ver que ele disse bem assim: para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, vê? Porque nele vivemos. Nele vivemos. Aleluia! Correto? E nos movemos e nos existimos. Que coisa! Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Ó, amados, a onipresença de Deus, ela não está longe, não. Ela está aqui. Ela está ao seu lado. Ela está em você. Por isso nós devemos aprender a ter confiança. Esperem, Isaías disse, tenha paciência, esperam no Senhor. Todos aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e como águias voarão nas alturas, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ele é nosso vigor, Ele é a nossa força. A onipresença de Deus, Ele é um Deus onipresente. E é também um Deus onipotente. A onipotência de Deus, você vai ver que Jó 42, o verso 1 e 2, ele disse: e então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Oh, é você um pensamento de Deus? Você estava na mente de Deus antes que existisse qualquer coisa. Não existia nada. Essa Via Branca Láctea que você olha aí para cima,
Isso chamava-se o amor ágape, Deus mesmo. E nós estávamos lá com Ele. Vejam, éramos e somos os seus pensamentos. Como eu disse hoje de manhã, os pensamentos de Deus é tão eterno quanto Deus é eterno. Correto? Isto é a verdade. Os Salmos 91, o verso 1, mostra a onipotência de Deus. Veja como ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Está você no esconderijo do Altíssimo? Não é uma bomba atômica, não é uma bomba de hidrogênio, não é um míssil interestelar, não é a cidade do Vaticano, não é os Estados Unidos, não é Nova York, não é as matas verdes do Brasil, que é o esconderijo. Não, é Jesus Cristo. É Ele. Ele é a sombra do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Irmãos, aqui nós podemos aprender uma lição para aplicar-se em nossas vidas, em nossos lares, em nossos trabalhos, em tudo que nós estamos deparando no nosso dia a dia. Correto? Em saber que Deus tem os seus olhos voltados para cada um de nós e que Ele é o único que pode dar a você o que você precisa. E mais ninguém. Quando aquele mancebo de qualidade, aquele homem rico, chegou na presença de Jesus e disse: mestre, Rabi, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e o amou e disse: vai, vende tudo o que tendes e dá aos pobres, e toma a sua cruz e segue-me, e então tu terás vida eterna, um tesouro nos céus. Aquele homem, ele emudeceu o semblante, baixou o semblante. Ele era muito rico, muito multibilionário. Eu li a história dele. Ele entristeceu. Ele virou as costas e foi embora. Deu as costas para o mestre. Jesus virou para os seus discípulos e disse assim: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Quando ele disse isto, o apóstolo São Pedro, vendo aquilo, tomou a palavra e disse: Senhor, diante dessas palavras, quem é o homem que pode se salvar? Um camelo passar no fundo de uma agulha? Muito mais fácil. Jesus disse, isso está em São Mateus capítulo 19, o verso 26. E Jesus olhou para eles e disse: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Que diferença faz, irmãos, de você ser rico ou você ser pobre? Para Deus, qual é a diferença? A coisa mais importante que pode existir
Você sabe o que é? É você ter uma representação lá na glória. Deus tem o seu modelo ali em cima, pelo deixado. Antes que você viesse aqui na terra, ele já tinha batido uma foto sua. E ele tem lá exatamente a sua fotografia de como você será. Aleluia. Você vê que quando aquela ex-prostituta, Maria Madalena, quando ela encontrou com Jesus ali no poço, e aquele sumo sacerdote encontrou com Jesus, o sumo sacerdote disse assim para Jesus: tu és o Beelzebu, o príncipe dos demônios, e tu fazes todas essas coisas através de adivinho, por meio do espírito maligno. Foi o que ele disse para ele. Eles eram sumos sacerdotes. Eles eram religiosos. Eles eram homens bem instruídos na lei. Aquela pequena mulher não conhecia nada. Mas ela tinha algo dentro dela que deixava ela agitada, nervosa. E ela ficava de uma forma que ela não poderia entender por que ela estava daquele jeito. E então ela dizia consigo mesma: os profetas disseram que quando o Messias viesse, ele seria conhecido por esses sinais. E ele vai estar aqui e eu não vou ver ao estado de vida que eu estou vivendo. Sou uma mulher à toa, mulher de rua, uma prostituta. Tive já 5 maridos, estou vivendo com o 6º e ainda não é meu marido. E nem sei se eu vou ficar com ele, porque ele nunca abriu para mim dizendo que me ama. Ela estava aflita. Imagine, irmãos, o estado dessa mulher. Uma mulher que já teve 5 homens e agora estava tendo o 6º. Como que ela poderia se sentir? Insegura. E ela diz: a vida que eu estou vivendo é negra, é trevas, eu não vou ver Jesus. Aquilo dali já era Jesus falando dentro dela. Aquilo dali já era a predestinação dela. Aquilo dali já era a eleição dela. Essa sementinha eleita é que deixa o crente agitado, deixa os atributos de Deus aflito, quando ele veja o estado que está a situação. E às vezes você não sabe o que é, mas é verdade. E então ela saiu lá do seu barraco ou da sua tenda com um cântaro na mão e desceu ali ao poço para tirar água. Aflita, agitada, incomodada. E ela estava assim de tal maneira que ela nem viu o mestre. O mestre estava sentado na costa do muro assim. E ela nem viu ele. E chegou e começou a preparar o cântaro para tirar a água. Ela ouviu um homem por trás dele dizer: mulher, dai-me de beber. Quando ela virou para ver quem falava com ele, era um homem de meia idade,
33 anos. Ainda mais judeu. Ela olhou para ele assim e disse: ó, você pede de beber uma samaritana, sendo um judeu? Ele disse: mulher, se tu conhecer o dom de Deus, tu saberias quem está te pedindo de beber. E tu pediria águas, e ele te daria águas da vida, que salta desta vida para a vida eterna. Ela parou assim e disse: Senhor, o poço é fundo, tu não tens com que tirar? Onde, pois, tem esta água viva? É maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, ele bebeu, sua família, sua fazenda, e agora ficou destinado ao público. Onde, pois, tem esta água viva? Dê-me dela para que eu beba, e não venha mais ter sede, tirar e voltar aqui. Porque ele disse que a água que ele desse, faria nela um poço de águas vivas que saltava para a vida eterna. Nunca mais ela teria sede. Ai, irmãos, Jesus olhou para ela e disse: vai primeiro e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem a verdade, não tenho marido, porque tiveste 5. E agora você vive com o 6º e não é o teu marido. Que coisa. Veja a onipotência de Deus. É infinito. Ele conhece tudo. Ele sabe todas as coisas. E naquela hora ali, Deus tirou o que ele queria dela. Ele não queria outra coisa por ela, não. Ele queria tirar dela o que ela tinha. Era o que estava gemendo, é o que estava clamando, é o que estava suplicando. Era a semente eleita, que estava aflita. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. Olha de onde foi que saiu a palavra. Eu vejo que tu és profeta. Isso não foi ela, foi a semente eleita. Foi a semente eleita que disse isto: eu vejo que tu és profeta. Enquanto que o sacerdote diz: tu és o Beelzebu, tu és o príncipe dos demônios. Ela diz: tu és profeta. Vê, ó, os nossos pais, todos disse que o lugar de adorar é em Jerusalém. Você diz: neste monte. Ela queria descartar. O diabo entrou bloqueando, para ver se saía fora. Jesus veio e tornou trazer de volta. Ele sabia. Ele disse: olha, mulher, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorará o Senhor. Mas a verdadeira adoração vem dos judeus. E o Pai o busca, aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade. E esta é a hora, ele diz, esta é a hora que o Pai busca os verdadeiros adoradores, que adore o Pai em espírito e em verdade. Quando ele disse isso para ela, que ele tocou tão profundo no coração dela, lá na semente eleita, que ela gritou: eu vejo, os profetas disseram que quando o Messias, o ungido, o Cristo viesse, seria conhecido por esses sinais. Ele disse: eu sou, mulher, o Messias que fala contigo. Aleluia. Ó, irmãos, você vê o que é a presença do Todo-Poderoso, a onipotência de Deus. O que ele faz em um filho. E eu lhes pergunto, olha, meu tempo não vai dar, porque na verdade eu tenho algumas coisinhas que eu não posso deixar, mas eu lhes pergunto, nós temos tido, nós viemos de um curso da vida espiritual desde o Pentecostes.
A era de Éfeso, a era de Esmirna, a era de Pérgamo, a era de Tiatira, a era de Sardes e a era de Filadélfia. 6 eras. E nós vamos observar que todo esse percurso, você leia lá em Apocalipse capítulo 1, verso 11, que você vai ver ele, Jesus, dizendo que ele nunca deixou a sua igreja, ele está no meio dela. Nunca deixou. No meio dos 7 candeeiros de ouro, como ele fez no jardim do Éden e deixou Adão e Eva, ele nunca mais deixou a sua noiva. Nunca! Essas 6 eras. Por isso que você vai ver que o profeta mostrando que quando Martim Lutero entrou em cena com uma mensagem: o justo vive pela fé. Ele tirou todos aqueles filhos que estavam lá dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, os eleitos. Ele tirou de lá e colocou eles aqui consciente, até o ponto de crer que eles não precisariam de fazer mais nada. Deus já tinha feito por eles. Jesus, como fez para aquela Maria Madalena, ele fez para aqueles eleitos durante as eras. Pode ver que nas eras médias das trevas, a semente apodreceu. E naquela era da reforma que Lutero entrou, aquela semente estava brotando, mostrando que Deus sempre está ali, presente. Ele nunca abandonou a sua igreja. Por isso nós devemos nos manter posicionado, estabelecido, edificado e fortalecido nele. Correto? Porque na verdade ele levantou ali Martim Lutero com uma reforma. O que era aquilo? O talo. Uma mensagem: o justo vive da fé. O talo, um talo bonito, um talo fervoroso, um talo tenro, com umas folhas lindas e bonitas, nasceu ali, com uma mensagem só assim: o justo vive da fé. Foi o suficiente para tirar os eleitos do catolicismo, da adoração de ídolos, prostrar diante de altar, pagar indulgência ou fazer penitência para poder ter algum êxito quanto ao perdão dos seus pecados. Martim Lutero disse: não precisa de fazer isto. Jesus já pagou por nós. De graça recebei, de graça dai. Vejam. E aquele talo bonito e lindo, irmãos, veio. Mas o que eu quero mostrar é isso: a presença, a onipotência de Deus naquele lugar ali trouxe aqueles eleitos através de Martim Lutero. Quando aqueles eleitos entraram na mensagem de Martim Lutero, o que sucedeu? Deus selou eles. Deus selou eles com o Espírito Santo. Eles foram descansar com Deus. Deus levou Martim Lutero. Aqueles que rejeitaram a mensagem de Martim Lutero se organizou em torno do nome de Lutero. Aí veio uma nova geração. Quando essa nova geração saiu, ali tinha eleitos também, que fazia parte da noiva. Deus teve que enviar um outro mensageiro chamado John Wesley, com uma mensagem dizendo para eles assim: gente, vamos nos limpar, vamos nos santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus.
Deus é santo e Ele não pode habitar em um coração imundo. Vamos nos santificar. Aqueles eleitos que surgiram dali, no meio daquela geração, creu na mensagem de John Wesley. E eles limparam-se e se santificaram. Você sabe o que eles fizeram? Eles disseram bem assim para aqueles luteranos organizados: gente, olha, vocês não estão com nada. Vocês são simplesmente um talo que acabou. A vida saiu. Vejam aqui esse grande pole de seda agora que tem derramado sobre a brisa. Venham para a santidade. Deus tinha saído de lá. Agora estava trabalhando com John Wesley, com a santificação. Aqueles que creram naquela mensagem, Deus selou. E dentro dessa mensagem da santificação, que tomou essas duas eras, a era de Sardes e a era de Filadélfia, você vai ver que dentro dessa era de Filadélfia, adentra a última era de Laodiceia, porque sempre uma era, ela vem finalizando dentro da outra era. Uma era finaliza dentro da outra. A era de Éfeso finalizou dentro da era de Esmirna. A era de Esmirna finalizou dentro da era de Pérgamo. A era de Pérgamo finalizou dentro da era de Tiatira. A era de Tiatira finalizou dentro da era de Sardes. A era de Sardes finalizou dentro da era de Filadélfia. A era de Filadélfia finalizou dentro da era de Laodiceia. Uma era fazia o palco para outra era. E a era de Filadélfia, ela era a era da santificação, da santidade. Você vai ver ali que houve um rebuliço, houve um movimento dentro ainda da era de Filadélfia, introduzindo-se dentro da era de Laodiceia. Qual que foi? O movimento pentecostal, com a restauração dos dons e o batismo espirituais. Nós podemos ver que o profeta, ele diz que em 1957, o Espírito Santo caiu lá nos Estados Unidos, na rua Sousa. Vejam, ele diz, foi lá o tempo deles. E você vai ver, irmãos, que veio para cá, para onde nós estávamos, por dois homens, com esse movimento da restauração dos dons e batismo espiritual. Com Daniel Berg e Nunes Vincre, né? Foi isso? Esses dois homens. Deus enviou eles de lá para cá. Para cá. E quando eles chegaram aqui, eles já chegaram no finalzinho da restauração. Aqueles dois homens, eu sempre era Nunes Vingres, né? Esse nome de um, Daniel Berg, o outro eu esqueci o nome dele bem. Era Vingre. Né? Duna Vingres. E então, eles eram um anjo de Deus. Eles eram um mensageiro de Deus. Eles não se organizaram. Eles vieram com o movimento da restauração com o batismo espiritual. Se você buscar a história daqueles dois homens, você vai ver que eles entravam na igreja batista. E lá dentro eles se punhavam de joelho, eles oravam, eles falavam em línguas, eles pregavam. Aqueles batistas ficavam olhando assim de rabo de olho para eles, chamava de fanáticos, chamava de santos roladores. A maioria não aceitou. Não aceitou. Quando aqueles homens morreram, eles se organizaram, a Assembleia de Deus se organizou em torno do falar de línguas. Morreu ali. Foi exatamente terminando dentro da era de Laodiceia, quando entrou o profeta dessa era, com a mensagem precursora.
trazendo o quê? De volta os filhos de Deus, a mensagem perfeita, a restauração da fé dos pais aos filhos, revelando os mistérios, o segredo. Foi quando o profeta entrou em cena. Vejam, aí chamou os pentecostais para a palavra. Vejam aqui nessa mensagem, o irmão Branham disse: esta era começou logo após a passagem do século 20, como tinha de ser a era a qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva que foi no Pentecostes. Sabemos que deve haver necessariamente um retorno no poder dinâmico. Vejam, e os crentes sentiram isto em seus espíritos e começaram a clamar a Deus por um novo derramamento, tal como fora no primeiro século. Oh, que se eles pudessem ver isso, né? E aí quando eles chegaram a essa restauração dos dons com o batismo espiritual, eles pensaram que já tinham tudo. Mas não tinha, era simplesmente um pendão que havia saído e havia polinizado e simplesmente criou uma casca. Abrir essa casca, não havia nem vida ali, nada de vida havia ali. É como um milho. Você abre um milho logo que ele pendou e dá a sua boneca, primeiro o cabelo, abre lá aquela espiga para você ver. Não tem nada, só palha. A vida está na casca ainda. Aí ela está em um processo de polinização, de germinação, para então gerar o sabuco, e depois então gerar o grão, a semente. Quando gera o grão, a semente, toda a vida que estava no talo, a vida que estava na casca, na borla, passa para a semente original. O que acontece com a casca? O que acontece com a borla? O que acontece com o talo? Seca. Porque a vida agora concentrou na semente original. Quem é essa semente? São os pensamentos dos atributos de Deus. Oh, nós estamos vivendo nisto agora. Creu-se então que isso verdadeiramente era tão esperada restauração. E não era porque a chuva seródia só pode vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primavera, ou de como podia isso ser as coisas real quando a chuva de ensino não tinha vindo. Você sabe que essa mensagem que nós temos hoje, o que ela é para nós? Ela é a chuva de seródia. É a mensagem do irmão Branham, é a chuva seródia. A chuva temporã era dos pentecostais, com a restauração dos dons, com o batismo espiritual. Era a chuva da primavera. Mas para nós não, nós é a chuva seródia. Porque quem traz a chuva seródia é o profeta. Ele tem o assim, diz o Senhor. Vejam bem. Então ele disse: a chuva seródia depois é a chuva da colheita. E como podia isso ser a coisa real quando a chuva de ensino não tinha vindo? O mensageiro, o profeta, que tinha de ser enviado para ensinar o povo a converter os corações dos filhos de Deus de volta aos pais pentecostais, ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vindicação final para o arrebatamento não tinha vindo. Nisto existia uma mistura dos injustos participando da bênção espiritual e a manifestando-se do Espírito Santo, como temos perseverado em lhe mostrar. Nisso também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo.
Então, para provar que isso não era o real, essas pessoas, antes mesmo que uma segunda geração aparecesse, se organizaram e escreveram as suas doutrinas e não escriturísticas, e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles fizeram. Então você pode ver que se organizou, mas esta mensagem não, ela não se organiza. Primeiro, é a última era, não vai haver outra era fora esta. E segundo, ela é uma mensagem, o assim diz o Senhor. É a última mensagem da última era, o último mensageiro de Apocalipse 10:7. Não existia na destra de Deus 8 mensageiros, só existia 7, não é mesmo? 7. E esse é o último, por isso nós não organizaremos. Nós nascemos na palavra. Quando nós passamos por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, a bolsa d'água rompe em você, o sangue vem e a vida entra em você. Você tem um parto perfeito no ventre, não de uma organização, mas no ventre da palavra. Assim como Jesus foi gerado no ventre de Maria, também a noiva é gerada no ventre da palavra, com assim diz o Senhor. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, a conservar-nos puros, limpos, sem nos perverter. Ainda que estamos vivendo em um mundo carregado de todo tipo de corrupção, mas Deus nunca nos tem abandonado. Ele está conosco e em nós. Amém. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Veio Jesus a este mundo vil para nos libertar. Foi rejeitado por gente hostil, veio para nos salvar. Glória e poder no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez, pois nos amou, para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Nosso castigo Jesus levou para nos libertar. Tudo na cruz ele consumou, veio para nos salvar. Quem entre nós já compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu, para nos resgatar. Glória, glória, Deus.
vencedor para nos libertar. E agora chama-nos com amor, veio para nos salvar. Vamos a Cristo em contrição, tendo a certeza do perdão, pois Ele estende sua mão para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar no céu. Amém. Deus nos continue abençoando. Vamos cantar mais um hino, irmãos. Vamos aproveitar o embalo. E nós estamos nesse tempo, é o tempo da ceifa. É o tempo da colheita. Agora já foi feito o plantio, já veio o amadurecimento da semente, o nascimento da semente cresceu, e agora chegou a florescência, e agora estamos no amadurecimento do grão. Agora é ceifa. Nós vamos cantar o hino, o Senhor da ceifa chama. Correto? 277. Os ceifeiros já têm entrado com a foice, foi os mensageiros, foi os anjos de Deus, e têm apanhado cada semente e colocado na palavra. Agora só estamos esperando Ele nos levantar no rapto. Isso é verdade. Vamos cantar? O Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se
um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de viver. Vai depressa, já anunciando que Jesus nos leva para o céu. Breve os trabalhos serão findos, bênção vão os salvos desfrutar, e Jesus os salvará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Agora é tempo de ter essa brasa viva queimando, né? Essa brasa viva ardendo no nosso ser. Não é mais sensação, não é mais emoção. Agora ter a vida vivendo na nossa vida. Se tiver sensação, amém. Como disse o profeta, sensação, profecia, língua, se tiver tudo bem. Também se não tiver, ele disse, nada disso adianta. Agora é a hora de vida vivida, vivendo em nosso ser. Isto é a verdade. Muito bem, Deus continue nos abençoando, né? E também aqueles que estão nos assistindo ao vivo, né? A irmã Saliette, que mandou aqui notificando. Celiette e família em Epitaçulândia, Acre. Também Rosilene Santos, Nadir das Graças,
em Tocantins, e Marlene Gonçalves, em Ariquemes, Rondônia. Deus abençoe a todos, e que nós também possamos estar cada dia mais posicionado nesta palavra. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus despeça a cada um de nós. Deus despede, a cada um de nós. Leva-nos em paz, que a luz do seu rosto possa iluminar o nosso caminho e as suas misericórdias possam umedecer as nossas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo. E nos leva em paz até entrar nos nossos aposentos, nos veículos e nos coletivos. Deus abençoe e abençoe um outro com aquele abraço do Espírito Santo, Que só o Espírito Santo possa dar, sim, por palavras. Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos terminados. Porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela tua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito! E isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Porque tens escolhido este caminho. O caminho estreito e difícil,